Liberdade, romance, aventura, o melhor jogo de fantasia e realidade virtual. Eu lhe dou as boas-vindas a Chrono Life. Um personagem aleatório diz para alguém sair dali, pois ele está lascado. Outro diz que o seu grupo de caça não aceita amadores. Uma criancinha diz que o equipamento dele é um lixo e que seria bom ele ter equipamentos pelo menos do nível 11. O protagonista pensa que ele está lascado. O protagonista fica muito frustrado e diz que esse jogo é uma merda e que todos nesse jogo não sabem reconhecer a beleza de um belo equipamento. Todos o olham com olhar de pena enquanto ele faz escândalo. Eles pensam que ele está assim por não terem deixado ele se juntar a um grupo de caça. Isso é realmente patético. Enquanto o protagonista diz que eles não têm olhos para as coisas e que essa é uma ótima arma, ele gastou muito dinheiro para comprar essa espada. Uma garota se aproxima dele e pergunta se ele quer formar um grupo com ela. Ele olha para a garota e vê que ela é muito bonita. Ele pensa que esse jogo é bom demais e que com certeza vale a pena cada segundo jogado. Algum tempo se passa e eles estão na floresta. A garota, puxa-saco, diz que ele é incrível. Ele diz que isso não é nada demais, na verdade, ele recebeu alguns trocados ontem e gastou bastante. Ela pergunta há quanto tempo ele está jogando. Ele diz para ela não ficar surpresa e que comprou o máximo de pacotes para iniciantes, de 55.000 won, que até mesmo essa espada de 2 gumes de cavaleiro veio em um dos pacotes. Espada de 2 gumes do cavaleiro mais 3. Ela gentilmente diz que isso é muito legal e que ele parece um herói dos contos de fada. Enquanto isso, nosso protagonista, muito emocionado, já se imagina tendo uma vida com ela, se beijando, se casando e até mesmo tendo uma filha juntos. Ele até pensa qual seria o nome perfeito para a filha deles. Enquanto isso, ela corta os seus pensamentos e diz que já chegaram. Ele não entende porque estão no meio do mato, porém, no instante seguinte, um golpe atravessa seu peito. Ele não entende o que está acontecendo. Sua vida quase chegou a zero. Ele pergunta o que está acontecendo e por que isso tão de repente. Ele se pergunta se talvez é porque ela queria a arma dele. Ela diz que não precisa desse lixo no meio dessa floresta deserta para matá-lo. Ele pergunta se ela o atraiu e não consegue acreditar que o grupo de caça era uma mentira. Ela diz que, é claro, que é uma mentira, porque ela formaria um grupo com ele. Ele é um perdedor de merda na vida real e não consegue nem mesmo falar com ela se isso fosse a vida real. Ela completa dizendo que, quando conseguir mais trocados, deveria tentar aprimorar o seu equipamento. Se não consegue encontrá-lo, então seu equipamento deveria ser ao menos bom, vendo como ele comprou o pacote de guerreiro inicial. Seus pais devem ser pelo menos mendigos. Ele se cansa de todos esses insultos e diz que chega, que ela passou dos limites e agora terá de enfrentá-lo. Mas, no instante seguinte, ela o corta ao meio. Ela diz que ele é um fraco inútil. Enquanto isso, nosso protagonista, todo acabado, cai no chão dividido ao meio. O sistema aparece para a garota e diz que as condições foram alcançadas e que a transição para a classe oculta começou. Então, ela começa uma metamorfose. Seus cabelos mudam de cor, a sua roupa começa a mudar, e ela cria asas. O sistema completa, mudança de trabalho completa, classe oculta, deusa da vida. Ela fica toda feliz, finalmente conseguiu 1000 pessoas. Realmente não foi uma tarefa fácil e agora só falta a missão final. Nosso protagonista, no chão, todo ensanguentado e acabado, pensa que naquele dia ele aprendeu uma coisa sobre a verdade desse jogo. Aqui, nesse jogo, o que importa é a lei da selva. Seu personagem morreu. Instantes depois, o sistema aparece para nosso protagonista e diz: você perdeu uma quantidade significativa de experiência e vai spawnar na área segura. Seu personagem foi ressuscitado. Enquanto isso, o nosso protagonista lembra do que aquela garota dizia: você deve estar sem dinheiro, né? Quando conseguir mais trocados, deveria tentar aprimorar o seu equipamento. Nosso protagonista, frustrado, se lembra de todas as vezes que foi rejeitado pelas pessoas que diziam que ele era um lixo e que seu equipamento não prestava. Com muita raiva, ele começa a gritar. Ele tira o seu martelo da bolsa que aprimora os equipamentos para tentar aprimorá-los, espada de 2 gumes do cavaleiro mais 3. Então,
Com toda a sua força, ele acerta a espada com o martelo para tentar aprimorá-la, enquanto pensa que o jeito mais fácil de ficar forte é tendo bons equipamentos. Você falhou em aprimorar o equipamento. O equipamento foi destruído. Luva de couro de sangue de ferro. Ele tenta mais uma vez com as luvas para tentar aprimorá-las, mas falha miseravelmente e o equipamento é destruído. Ele tenta mais algumas vezes, mas todo o seu equipamento é destruído. Nesse momento, ele perdeu tudo o que tinha. Ele chora pensando que esse jogo é uma merda, mas quando estava quase desistindo, alguém joga uma arma para ele, graveto, uma arma básica para iniciantes. A descrição é muito fraca. Então, uma garotinha sorridente o cumprimenta. Ele pensa, qual é desse personagem que só manda emojis? Ele olha e vê que a aparência dele parece a de um novato. Enquanto todo feliz, o personagem pula para lá e para cá. Ele pensa que isso é ridículo. Quer dizer que ela está dando isso para ele? Ela confirma com um joinha dizendo que sim. Ele pensa que parece que o noob ficou com pena dele, já que todos os seus equipamentos quebraram e tudo o que restou foi a sua cueca. Enquanto a garotinha sai, ele pensa que não tem mais nada a perder, então decide aprimorar o seu equipamento. Aprimoramento bem-sucedido, graveto mais 1, dando adicional mais 1. Ele tenta uma outra vez e o aprimoramento é bem-sucedido, graveto mais 2, dando adicional mais 2. Ele se pergunta por que só deu certo com um item horroroso desses. Então, ele segue tentando aprimorar o item várias e várias vezes, e todas as vezes dá certo, graveto mais 6, dando adicional mais 64. Ele pensa que, em algum momento, esse graveto vai quebrar, então seria bom que ele tentasse aprimorar o máximo que der. Quanto maior o nível do aprimoramento, maiores as chances de falha. Um tempo se passa e nosso protagonista, suando frio, tenta aprimorar o graveto mais uma vez, e então, aprimoramento bem-sucedido. Parabéns, você alcançou o máximo de um item, graveto mais 99. Ele segura o graveto, ainda incrédulo, já que a chance disso acontecer é baixíssima, quase zero, na verdade. Ele pensa que isso é muito ridículo, mas 99 de aprimoramento não faz nenhum sentido. Depois de aprimorar 10 vezes, a chance de outro sucesso é menos de 5%. Enquanto pensava nisso, sem querer, o graveto escorrega, ele tenta pegar e acerta no chão. Um raio de luz começa a surgir, destruindo tudo à sua frente. Um raio de luz avassalador atravessa a cidade, a região, o país, o continente e até mesmo o mundo inteiro. Uma quantidade exorbitante de poder sai destruindo tudo pela frente. Nosso protagonista, incrédulo, não entende o que está acontecendo. Todos que estavam por perto ficam desesperados e não entendem o que está acontecendo. Será um evento do jogo? Algum boss ou rival que apareceu do nada? As pessoas gritam para salvar e curar os que estavam pela frente. Eles não entendem o que está acontecendo, nada foi anunciado, não tem como ser um evento do jogo. Algumas pessoas gritam para olharem o continente. Quando nosso protagonista para raciocinar e prestar atenção, ele percebe que todo o continente foi dividido em dois. Esse dia foi registrado no Guinness como um marco na história dos jogos. O sistema aparece para o nosso protagonista e diz: um jogador morreu com seu ataque. Sua notoriedade aumentou. Então, uma enxurrada de mensagens começa a aparecer: sua notoriedade aumentou, sua notoriedade aumentou, sua notoriedade aumentou. O número de jogadores que tomaram game over com um único golpe foi cerca de 850 mil. Nesse momento, ele começa a se lembrar de todos aqueles que o rejeitaram, todas as palavras duras que disseram para ele: seus pais devem ser mendigos, né? Nesse momento, ele aprendeu algo sobre esse jogo. O que importa é a lei da selva. Quem é mais forte sempre será o vencedor. Agora é hora de todos eles aprenderem.